Fala galera, iniciando mais um giro de craque aqui no EsquinaCast. Muitas programações rolando, né? Muitas grades aqui no EsquinaCast e uma delas é o giro de craque que nós temos aqui e trazemos opiniões, notícias, né? Opiniões de comentaristas, notícias do Corinthians, o que está acontecendo em volta do Timão e muitas outras coisas. Por exemplo, teve convocação para a seleção brasileira, Hugo Souza de fora, Neymar convocado, uma galera que estava sendo chamada pelo Ancelotti ficou de fora, nós vamos falar também. Então nós queremos a sua opinião, por isso eu já peço que você se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com outros amigos, porque nós estamos aqui na Zona Leste de São Paulo, e se você é da Zona Leste, vem com a gente, abraça a causa e vamos fazer crescer aqui esse canal, tá? Mais especificamente no centro de Itaquera, tá? Onde fica o estúdio do EsquinaCast. Temos Café com Deus, tem tantas outras coisas que está acontecendo aqui, mas hoje nós vamos falar do Giro de Craque, que é um novo programa aqui do EsquinaCast, onde a gente fala de notícias do Corinthians e algumas outras notícias importantes, tá? E para iniciar, nós vamos rodar a vinheta aqui de transição e vamos já trazendo aqui os próximos jogos do Timão. Então fica de olho. Bom, galera, o Corinthians tem uma maratona de 4 jogos aí antes da pausa da Copa, né? Pega o Peñarol dia 21, né? Daqui a 2 dias, pega o Peñarol fora de casa na quinta-feira, às 21h30, pega o Corinthians em casa, né? Recebe o Atlético Mineiro, domingo às 6h30, né? Depois vem o Platense, também dentro de casa, às 9h30, na quarta-feira, né? Dia 27. E, por último, o Corinthians pega o Grêmio fora de casa, que é dia 30 às 17h30, que é um sábado. E aí, pausa. O que eu quero falar com isso? O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians tem alguns problemas, como a gente viu lá, o Yuri Alberto pediu para sair, jogou a toalha, não quis nem saber, pediu para sair e o Diniz não entendeu muito, né? Falou que queria manter os jogadores e tudo mais. Esses jogadores eles são totalmente importantes para o Corinthians e o Yuri Alberto é um deles, não podemos negar isso, mas o fato é que o cara jogou a toalha, falou, olha, pretendo sim sair, quero sair e acho que meu tempo aqui já deu. Eu acho que não deveria ter falado isso, eu acho que deveria ter ficado quieto, esperado um pouquinho. E eu quero que você deixe seu comentário aqui, o que você achou dessa comunicação do Yuri Alberto? Ele é legal ser transparente, ou o momento do Corinthians não era para isso, uma vez que está na zona de rebaixamento, né? E o Corinthians tem 2 jogos aí antes da pausa para sair dessa zona de rebaixamento, porque depois o Corinthians só joga no mês 7, julho, tá? O Corinthians só volta a jogar em julho, que é dia 22, com o Remy. Isso ainda vai ser confirmado, não está confirmado, tá? Então, seria muito bom se o Corinthians tivesse essa pausa fora da zona de rebaixamento, para o Diniz poder trabalhar, porque até a forma do Diniz trabalhar, se continuar na zona de rebaixamento, será diferente da forma como se ele não tivesse, minha opinião. E eu quero a de vocês, tá? Então, o Corinthians recebe o Peñarol fora, recebe não, vai até o Uruguai, né? Depois ele recebe o Platense. O Corinthians já está classificado na Libertadores antecipadamente, mas aqui a concorrência é para o primeiro lugar. A gente sabe que faz total diferença quem se classifica em primeiro lugar na Libertadores, né? Então, a corrida aqui é que o Corinthians se classifica. Eu creio que nada vai acontecer para que o Corinthians saia ali do primeiro lugar, se classificar em primeiro na Libertadores, né? Fez uma campanha sensacional. Eu, sinceramente, não esperava. Ao contrário, eu esperava que o Corinthians fosse bem no Brasileiro e que o Corinthians achava que o Corinthians não ia tão bem na Libertadores. Eu achava que o Corinthians ia bem na Copa do Brasil e no Brasileirão. O Corinthians está indo bem na Copa do Brasil, né? Só teve 2 jogos. Depois, Libertadores atropelou, passou o carro. Agora o Brasileirão deixou a desejar, galera. Vamos para mais uma transição rápida. E vamos de Corinthians, notícias do Corinthians. Aqui, ó, tô lendo aqui no GE, no Cartola, né? Créditos para o GE e para o Cartola.
O Memphis sente a panturrilha e tem retorno adiado. Ou seja, o atacante ele não vai pegar ali o jogo do Peñarol, né? Que a gente esperava muito. Não vai dar mais uma vez para o Memphis. Eu acho, minha opinião, eu acho que o Memphis daria muito certo com o Fernando Diniz, vai dar muito certo se ele ficar. Eu acho que ele vai ficar. E eu acho que o jogo do Diniz vai favorecer o Memphis, esse de aproximação, toque de bola. O Memphis reclamava muito da falta de inteligência dos jogadores, né? Na hora ali de construir as jogadas, ele sofria muito. O único que entende um pouco ele era o Garro. O Yuri se manda e sai correndo, baixa a cabeça. Enfim, as peças que o Corinthians tem, né, galera? Mas vou falar. O Corinthians, o Memphis, eu acho que será muito beneficiado. O futebol dele vai crescer muito com o Fernando Diniz, tá? Uma outra notícia, o Corinthians tem a pior campanha do rebaixamento, desde que o ano do rebaixamento. Isso daí assusta demais. Demais, porque nós estamos entrando rodada, fica ali fica no 16º ali, uma casinha de diferença, mas no outro jogo já volta, aí o outro sai, o outro jogo já volta, não consegue ter a sequência. Isso me assusta, porque vai acabando os jogos e o Corinthians começa aquela pressão. E a gente sabe que a torcida do Corinthians ela não tem tanta paciência assim em questão de zona de rebaixamento. Apoia, sim, apoia bastante, mas também cobra bastante, né? E Hugo Souza, galera, triste demais. O Souza ficou fora demais. Uma Copa do Mundo, mais uma não, né? A primeira Copa do Mundo, o Hugo Souza fica de fora. E eu esperava de verdade que ele fosse para a Copa. Eu não esperava que se ele não fosse, eu jamais esperaria que o Everton seria o convocado, né? Para você que não sabe, os goleiros foram Alisson, Ederson e Everton. Os dois primeiros eu não concordo. Preferiria o Bento do que o Alisson, sinceramente. E se ele não fosse convocado, acharia que o Bento estaria. Os dois ficaram de fora. Do nada, ele coloca o Everton. Enfim, deixem os comentários aqui o que vocês acharam. Mas o Hugo Souza ele se pronunciou. Ele escreveu uma nota rápida aqui, ó. Vou ler para vocês. Ó. Grato em tudo que Deus me deu. Jesus continua no barco. Grato a todos que torceram para que esse sonho fosse realizado. Faz parte do futebol e da vida os nãos. Colocou entre aspas, né? Que se apresentam na caminhada. Combustível para fazer ainda mais. A minha torcida será muito grande daqui. Vai, Brasil! Isso que o Hugo Souza colocou. E eu creio que no próximo projeto, o Ancelotti já falou do próximo projeto, né, da Copa. Eu creio que ele vai estar nesse próximo projeto aí, porque não tem como o Hugo Souza ficar de fora se ele continuar fazendo esse trabalho, né? Tem algumas inconsistências ali, o Bento também, mas são os goleiros jovens mais promissores, junto com o John, né? John também grande potencial. E, galera, vamos agora para mais uma transição rápida, para mais um bloquinho. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre convocação da seleção brasileira, galera. O que foi essa convocação, hein? Meu Deus, quero colocar aqui na tela com vocês a convocação aqui, para que vocês assistam comigo aqui essa convocação da seleção brasileira. Vamos lá, botar aqui uns negócios aqui, senão vai dar ruim para nós. Vamos lá. Acho que agora vocês estão me ouvindo. Eu tinha deixado pausado aqui, né? O meu lapela. Mas vamos lá para mais uma convocação. Empezamos com a lista porque... É um povo muito curioso. Muito. Não sabe quanto, Carlão? Vai. Pode. Sim. Empezamos. Alisson, Liverpool. Discordo. Já começa discordando. Já. Alisson, pelo amor de Deus, 3 Copas do Mundo. Fenerbahçe. Everton, Grêmio.
Essa foi Defensores, surpresa demais. Alexandro, Flamengo. Bremer, Juventus. A gente não tem lateral, né, galera? Tem muito o que Danilo, fazer. Flamengo. Esse aqui, nada fez para merecer. Douglas Preferia que Santos, tivesse levado o Zenit. Thiago Silva. Douglas Santos, fraquíssimo, mas a gente não tem Gabriel lateral. Magalhães, Arsenal. Muito bom, Gabriel Magalhães. Ibáñez, Al-Ahly. Confesso que eu não conheço muito futebol do Ibanez, nem sabia que esse cara existia Leo de verdade. Pereira, Flamengo. Esse flamenguista. Marquinhos, PSG. Mais uma Copa do Marquinhos. Wesley, Roma. É isso, os laterais têm muito o que fazer. Meio-campista, Bruno Guimarães, Newcastle. Já estava como certo. Casemiro, Manchester United. Outro que já era certo, nenhuma surpresa. Danilo, Botafogo. Outro que foi muito bem, que a camisa não pesou para ele. Fabinho, Al Ittihad. Fabinho, sinceramente, não entendi não. Lucas Paquetá, Esse Flamengo. esse daí é dançarino, esse não é jogador de futebol não. Esse daí foi a grata sopra de Ahora todos para viene lo mim. bonito. Atacantes. Agora veio o bonito, o Carlão falou. Hendrik, Lyon. Sensacional, começou bem. Hendrick merece muito. Gabriel Martinelli, Arsenal. Bem, dá pra ir. Eu levaria o Antony no lugar dele. Igor, Thiago, Brentford. Não levaria, eu levaria o Pedro. Luis Enrique, Zenit. Com certeza jogou muito. Mateus Cunha, Manchester United. Também levaria. Neymar Júnior, Santos. Aí a galera explodiu. Não, cara. Imagina se o Neymar não tivesse sido convocado. Imagina só. O que seria o fiasco que seria essa seleção se o Neymar não tivesse sido convocado? Se o Neymar não tivesse sido convocado, muita gente nem ia assistir, cara. Eu já sabe, olha, ia ser a coisa mais sem noção que eu já vi alguém fazer aqui se o Neymar não tivesse sido convocado. E quando ele botou o nome do Neymar lá, o pessoal explodiu. Top demais. Isso daí foi bacana. Olha lá. A galera vindo na loucura. Seguimos. Seguimos. Ah, e só para falar do Igor Thiago, né? Por que eu levaria o Pedro e não levaria o Igor Thiago? O Igor Thiago ele fez, se eu não me engano, 26 gols na temporada, mas se você for ver, se eu não me engano, entre 13 a 15 foram de pênalti. Ah, pênalti não vale? Vale. Mas é diferente, para mim, na minha opinião, os caras que conseguem esses números parecidos com o do Igor Thiago, só que com muito menos pênalti. Entendeu? Ah, mas uma coisa é fazer gol no Cuiabá, outra coisa é fazer gol lá na liga mais top do mundo, né? Vamos dizer assim. Mas não deixa de ser pênalti, né? Então, ele está numa boa fase, mas entre ele e o Pedro tem uma fase excelente há muitos anos. Eu levaria o Pedro, já que ele entrou nessa temática de levar pessoas mais experientes, assim foram os goleiros, o Everton estava na outra Copa, então ele preferiu levar um goleiro que também pega pênalti, não tanto quanto o Hugo Souza, mas é um goleiro mais experiente, que pode não pesar a camisa tanto como poderia pesar por o Hugo ou para o Bento. Tá? Então, é isso. Eu levaria o Pedro. Se for ir por esse tema, pessoas mais experientes, levaria o Pedro. Entendeu?
Vamos lá. Voltando aqui para a cara do Luciano Huck narigudo. Não, tem mais 2. Vai lá. Mais 3. Não. Seguimos. Seguimos, por favor. Momento. Rafinha, Barcelona. Outro nome carimbado, né? O Rafinha, Vini Júnior, são esses 2 caras. Ryan, Bournemouth. Ryan deixou João Pedro de fora. Se for pensar em atacante, ele levou o Igor, Thiago e não levou o João Pedro. Vinícius Júnior, Oh, Real olha, pô, Madrid. eu levaria o João Pedro, cara. O cara joga no Chelsea. Obrigado. Bom, enfim, não entendi muita coisa aqui dessa lista do Ancelotti. A maioria sim, mas algumas coisas não deu para entender, não. Se for pensar em atacante Igor, Thiago e João Pedro, eu levaria o João Pedro. E se fosse pensar que o Ryan que tomou a vaga do João Pedro, então eu levaria o Pedro e não o Igor, Thiago. Essa é a minha opinião. Deixem a de vocês. Opinião, não tem como discutir. É a minha opinião. Ninguém vai mudar. Deixem a de vocês aí, beleza? Vamos para mais uma transição rápida. Vamos ver aqui que o apito final falou aqui sobre... A gente vai saindo do Oba-Oba, Quesada, que a galera aqui da bancada Godoy, do Neto Marília falou. Ruiz, Leandro Guerreiro e Banhas. Bremer, que já foi com o Tite, né? Que por sinal, o Tite botou a seleção brasileira em 2022 para treinar aonde? Turim. Aonde foi a Copa do Mundo? Aonde foi Catar? Era um frio desgraçado em Turim. Quem que foi convocado? Esse rapaz, o tal de Bremer. Quantas convocações ele teve durante esses 4 anos? Não tem muito a ver, Não sei. Eu não concordo muito com o que ele tá falando, não. Ele foi até na primeira com o Ramon. Ele esteve em algumas, ele não foi constante. Ele foi titular? No jogo aí do amistoso, o Bremer. Então vamos lá. Ibañez. Aí o Douglas Santos, do Zenit. Você tem o menino do Bahia. Aí você pega o Alexandro, outra Copa do Mundo. Cara, o Luciano Juba joga mais. Luciano Juba, menino do Bahia, que tá Isso eu jogando concordo. muito. Aí você tem o Alexandro, não cruza uma bola jogando no Flamengo, O hein? Alexandre é ruim demais, mano. Aí você tem o Casimiro, que vai sair do Manchester United. Que também é Vai pra Miami, vai disputar o soccer. Bruno Guimarães, que não jogou nada na última Copa. Danilo, você é bom de bola. Fabinho, o Al-Ittihad já foi na Copa passada. Não fez nada. Aí o Gerson não presta mais, do Cruzeiro, porque fez uma escolha errada na carreira. Se tivesse no Flamengo, estava na Copa, não sei se vocês pensam assim. Acho que se ele tivesse na Rússia, ele também estava na Copa, como o Luiz Henrique. Isso, boa, Se ele tivesse Marília. ficado lá, ele estava na Copa. Talvez Essa mulher, sim. Paquetá, que ficou sem jogar Marília Ruiz. quase 2 meses, jogou contra o Atlético Não, Paranaense, Paquetá, meu. não jogou nada, Paquetá não tá dá, na Copa. cara. Não dá, Paquetá não dá. Paquetá, que é o Não camisa dá. 10 da seleção brasileira. Paquetá não dá. Camisa 10, hein? Paquetá. A dancinha do Paquetá. Não dá. Aí, Hendrick, Pelo monstro. amor de Deus. Esse Pra levar o Igor Paquetá, eu levaria o Breno Bidon. tá melhor bem que o na Paquetá. Premier League, né, Tá Marília? bem, fez uma boa Luiz temporada. Henrique, adorei a convocação. Martinelli, Eu levaria o Antony, no lugar do Martinelli. segunda Olha, Neto, Copa. Eu vou te falar uma coisa, apesar de todo mundo que o falar Martinelli é sobre o ponta Igor Thiago, ser esquerda, de né? fato um jogador desconhecido da maioria, jogar num time menor da Inglaterra, a gente pegar dos 26, talvez seja o que fez a melhor temporada. Verdade. Só não fez melhor que o Pedro, talvez. Mas eu tô falando, desses 26, a gente fala, quem tá jogando quem tá jogando a ele, temporada toda? Verdade. Ele. Matheus Cunha. Vocês se lembram qual foi do Matheus Cunha de fazer 5 gols consecutivos? 5. Nem 6, 3, vai. quem dirá 5. Do Matheus Cunha. Tá morto com essa seleção. Se for na zona lá onde o Cascão tem, ele mora lá, ninguém sabe que é ele. Mas o Matheus Cunha tá na Copa. E é o camisa 10, não é mais porque vai ser o Neymar. Aí o Neymar, esse não precisa falar.
Tá jogando? Não. Tá gordo? Tá gordo. Tá inchado. Olha, ele tá com as bochechas, parece o Fofão, que era do Silvio Santos. Ele tá inchado. Só vocês verem. Aí Rafinha, craque. Ryan, craque. E Vinícius Júnior, que eu não sei o que vai acontecer com esse cara, mas já tá fazendo bastante propaganda e tá solteiro. O cara solteiro, o cara fica aqui, ó. Aí Léo Pereira, bom de bola. Marquinhos, monstro. Os 3 goleiros. E o que você falou hoje, Marília, eu queria que você repetisse nos 3 goleiros, no Brasil Urgente. Olha, eu acho que a gente sempre teve como terceiro goleiro, como o cara que tinha o melhor ingresso de torcedor. Ia para a Copa para aprender para a Copa seguinte. Era a vaga do terceiro goleiro. Dessa vez a gente não tem nenhum goleiro. Sempre foi assim, ó, quem é o goleiro da seleção brasileira? É fulano. A gente não sabe quem é o titular. Era para ser... O Alisson terminou a Copa de 2022. O Alisson não dá mais, apesar de estar no Liverpool, porque não fez uma defesa difícil e não pega pênalti. Então o Ederson, que era o técnico, o goleiro do City, ia ser o goleiro da seleção. Só que o Alisson não joga, tá machucado. O Ederson perdeu o lugar no City, foi jogar na Turquia. E o terceiro goleiro é um goleiro que o Palmeiras abriu mão. Quer ir embora? Já quer ir embora. Não, ele tá sendo... Ele tem uma grande falha do Ederson o mês passado pelo Campeonato Turco. Ele tá sofrendo muita pressão por conta dessa falha. Muita pressão, ele e a família dele. Ele não tá bem nem na Turquia. E o Everton é um grande goleiro, ganhou muito com o Palmeiras, só que ele foi embora de graça. O Palmeiras abriu mão dele de graça. Isso aí, posso só passar pro Quesada, lá direto do Rio de Janeiro, que conversou com o Tafarel. Isso. Fala pra nós, Quesada. Eu fiz uma dedução, não é? Antes do Tafarel passar ali pela zona mista e conversar com a gente. Quando eu vi o nome do Everton, que foi uma grande surpresa para mim, eu estava imaginando uma disputa entre Bento e Hugo Souza. A gente estava, né, craque? Verdade. Porque o Alisson ia mesmo para a Copa e o Ederson também. E aí a minha dedução é a seguinte: como o Alisson está voltando de contusão, o Ederson não vive um grande momento. Só um minuto. Fazem 2 meses que o goleiro das últimas 2 Copas, 2 meses, que ele não joga. O tal de Alisson. Ele é o goleiro das 2 Copas. Das 2 últimas Copas. Não fez um milagre. Um milagre. E ele foi convocado com 2 meses e tá saindo do Liverpool. Quesada. Exato, só que são homens de confiança do Tafarel, né? O Tafarel foi companheiro teu aí de profissão. O Alisson não tá bem, tá voltando agora. O Ederson não vive o melhor momento da carreira, ao contrário. E nem o Everton no Grêmio. Então, mas aí é que está. Como o Tafarel conhece... Essa é a sacada. Como o Everton é um profissional que já trabalhou com o Tafarel em Copa do Mundo, há uma confiança do Tafarel para indicar o Everton para o Ancelotti do que levar, por exemplo, um novato como Hugo Souza, John, Bento, Carlos Miguel. Mas então por que convocou o Hugo toda hora e o Bento toda hora e não o Everton? Pois é. Me responda isso. O problema é o seguinte, né? nós temos 3 goleiros experientes para essa Copa, isso é indiscutível, tá? Experiência é uma coisa, viver bons momentos outra. Mas nenhum dos 3... Nenhum dos 3 vai estar na próxima, o que é um erro gravíssimo. Exato. Você não prepara pelo menos um goleiro para o outro ciclo para 2030 na próxima Copa do Mundo depois dessa. Aí é perfeito, essa análise é perfeita. Hoje a gente não está pensando muito nisso, mas assim que terminar a Copa a gente vai olhar para trás e vai falar, e agora? Sem Alisson, sem Ederson e o Everton. Quem vai? Vamos lá, um goleiro então. sem experiência nenhuma. Vamos fazer uma parada aqui, nós 6. Nós estamos em 6 aqui, né? Sim. Leandro, Marília, Godoy, Magrão e Quesada e eu e vocês aqui também. Pra você, quem é o goleiro? Tem que ser rápido, tá? Leandro, titular. Ederson. Godoy. Everton. Ederson. Vai ser o Ederson. Mas... Hierarquicamente. Vamos assim. Não, vamos. Qual é o goleiro de vocês? E não do... Sim. Então vá, pra você. Ederson. Pra mim, dos 3 tem que ser o Ederson. Ederson. O Everton. O Everton. Pra você, Magrão? Pra mim, pelo momento, o Everton. Pra você, Quesada? Eu escalaria o Everton nesse momento. Agora os 3 seria Alisson. Eu só perguntei... O Everton. Isso. Só isso, só. Não quero mais.
Quando pedir mais, você fala, porra. Tá certo? Bota os laterais. Desculpa, hein? Tá bom. O Everton do Grêmio ganhou. Lateral direito. Vocês acham que ele joga... Vamos lá, pra mim, Wesley. Sim. Wesley. Sim. Wesley. Sim. Wesley. Magrão. Wesley. Quesada. O Wesley. Vamos lá. Lateral esquerdo. Alexandro. Douglas Santos. Douglas. Alexandre. Magrão. Douglas. Quesada. Douglas. Tá. Os dois zagueiros. Um zagueiro agora aí, vamos lá. Acho que é a única unanimidade, os zagueiros. Vamos lá, zagueiro Gabriel Magalhães e Marquinhos. Alguém discorda? Acompanho. Sim. Sim. Mas eu acho Quesada. que o Ibanez vai ser usado como lateral. Magrão. Concordo. Então, pra nós aqui, da maioria, Everton, Wesley, Gabriel Magalhães, Marquinhos Douglas e Santos. Douglas Santos. Os dois volantes, não dá nem, vai ser Bruno Guimarães e Casimiro. E Danilo pra mim. Ele vai jogar com 3 volantes. Eu acho também. Vocês pensam do que jeito? Eu também acho que vai jogar com 3. Bruno Guimarães, Danilo e Casimiro. Se ele for... Eu acho que ele vai fazer isso para poder jogar com o Neymar. Não, é o então, único jeito de ele isso. escalar o Neymar. Pode falar, Godinho. O Danilo tem que ser titular. Se ele jogar com 2, um é o Danilo. Se ele jogar com 3, Danilo, Bruno e Casemiro. Se ele jogar com 2, Casemiro e Danilo. Eu acho que ele... Tudo bem. Bruno Guimarães e Que vocês Casemiro. dois aí, Fala, Magrão, da sua função. Pra mim, Casemiro e Danilo. Pra você, Quesada. Para mim, Danilo e Bruno Guimarães, mas se o Neymar for o falso 9, ele joga com os 3 que você citou no meio campo aí. Não, ele vai jogar com 3. Ele não vai jogar com 2, gente. Quer dizer, eu penso isso, né? Bota os atacantes. Ó, aí é no 4-3-3. Então aí ele vai colocar... Ele vai colocar o Rafinha, certo? Na ponta, Vinícius Júnior na outra. e Neymar. Ele vai fazer isso. Esse é o time. Pra mim, É isso aí. não sei, pro Leandro. Pra mim também. Pra você, Marília. Ele vai fazer isso. Mas Não vai a fazer pergunta isso? é o que a gente acha, ou o que a gente gostaria, ou o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso. Não vai fazer isso? Vai fazer isso. Godoy? Se ele armar no 4-3-3, desses daí eu completaria com Rafinha, Vini E Hendrick. e Igor Thiago. Não. O Neymar não será titular. Tá, pra você, Magrão. Eu botaria o Hendrick. Eu acho que ele teria que arrumar uma vaga pro Luiz Henrique, que entrou muito bem nos amistosos. Então ficaria quem? Rafinha, Luiz Henrique e Vinícius Júnior? Isso. Tá, pra você, Quesada. Nossa, isso aí foi ruim, hein, Magrão? Eu tô com você. Vai ser Rafinha numa ponta, Vinícius na outra e o Neymar como Falso o falso 9. 9 da seleção brasileira. Tá. É isso aí. Gente, é muita loucura. Eu já acho que o Neymar vai jogar de meia e ele vai usar um atacante. Se ele levou Hendrick e Igor Thiago, 2 atacantes, ele vai usar um atacante. Eu tenho quase certeza. Então ficaria Neymar no meio armando, Rafinha na ponta, Vini na outra, e o Hendrick ou o Igor Thiago. Eu acho que ele vai usar o Igor Thiago por ter mais experiência. E o Hendrick no segundo tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que ele vai fazer. E Matheus Cunha no lugar do Neymar. Porque o Neymar vai cansar, né? E eu acho que o Matheus Cunha seria reserva do Neymar no meio ali para armar. O Matheus Cunha jogou e joga bem nessa função. Ou ele traz o Rafinha para o meio. Também joga nessa função no Barcelona. Então, eu acho que é isso que ele vai fazer. Essa é a minha opinião. E esse foi mais um Giro de Craque. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E vamos que vamos, galera. Tamo junto e fui!